Gravação iniciada. Bem, iniciando a sessão de julgamento do dia 9 de outubro, período da tarde. Para dar maior efetividade à reunião de julgamento como um todo, nós vamos priorizar o julgamento dos processos que vão dar que vão conseguir dar maior celeridade aos julgamentos. Então, vamos começar com a pauta de hoje à tarde mesmo. O item 253 da pauta. É Matheus. Item 253, Escola Monteiro Lobato. Final 2007-17. Trata-se... O auto de infração foi lavrado em virtude de a empresa deixar de informar em GFIP todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias. Quanto à aplicação da multa, o auditor fiscal elaborou planilha. Inconformada, a empresa requer a relevação da multa aplicada. Por meio da resolução, foram os autos enviados à fiscalização com o intuito de verificar a correção da infração. O auditor fiscal atuante concluiu, após visita à empresa e consultas de GFIPs, que a empresa, ao retransmitir novo documento, o fez de acordo com o manual da GFIP, ou seja, incluindo todos os empregados e fatos geradores, preenchendo os requisitos necessários a obter a relevação da multa. Sobreveio o julgamento proferido pela DRJ, cujo dispositivo considerou o lançamento procedente em parte com a relevação da multa aplicada, que eu transcrevo a ementa. O contribuinte ele apresentou um recurso contra a decisão, que votou no sentido de julgar procedente em parte a autuação com relevação total da multa, ficando, portanto, registrada a autuação para fins de reincidência. Os autos foram remetidos, não houve apresentação de contrarrazões, é o relatório. Juízo de admissibilidade. O recurso ele é tempestivo. Sobre os demais requisitos, é preciso esclarecer o que segue. Aqui eu novamente faço uma breve introdução sobre em que consiste o presente lançamento. A DRJ ela entendeu que restou demonstrado no processo administrativo que o recorrente entregou na rede bancária, dentro do prazo de defesa, ou seja, 30/4/2007, telas das GFIPs, informando os fatos geradores, fazendo jus ao benefício do relevamento da multa. Dessa forma, voltou-se pela procedência da autuação e pela relevação total da multa aplicada, consequentemente com a extinção do crédito tributário lançado, valendo, no entanto, para caracterizar a reincidência de acordo com o texto expresso no artigo 290, parágrafo único do decreto. O contribuinte, por sua vez, ele apresentou o recurso voluntário tempestivo, transcrevendo ipsis literis a sua impugnação, reiterando novamente a relevação total da multa, sem sequer apresentar seu inconformismo sobre a caracterização da reincidência. Verifico, contudo, que a questão não é litigiosa, eis que a DRJ, após o exame da documentação acostada pelo contribuinte e a conversão de julgamento em diligência, entendeu pela relevação total da multa, que transcrevo o trecho. Nesse sentido, entendo pelo não conhecimento do recurso voluntário interposto, eis que o objetivo é afastar a matéria que não é mais objeto dos autos. O interesse recursal é composto pelo binômio necessidade e adequação. Não há dúvida de que o recurso voluntário é adequado à pretensão recursal quando o conteúdo do acordo é desfavorável. No entanto, não sendo observado pelo recorrente a necessidade do recurso, o apelo não deve ser conhecido. Propósito, cabe destacar novamente que o recorrente não apresentou seu inconformismo quanto à caracterização da reincidência, a única parte que lhe for desfavorável no acordo e que, na hipótese, configuraria a existência do interesse recursal. Dessa forma, tendo em vista que a matéria recorrida já foi superada, não havendo mais contencioso em relação à relevação da multa, não há como conhecer do recurso voluntário. Para além do exposto, apenas a título de esclarecimento, eis que não se trata de matéria objeto de recurso, registro que o parágrafo 1º do artigo 291 do RPS
assegurava ao contribuinte que a multa lhe fosse afastada desde preenchidos os requisitos, mas não previa a hipótese de que a infração deveria ser também ignorada, de modo que permaneceria a reincidência. Por fim, registro que os demais lançamentos oriundos da mesma ação fiscal já foram julgados por este Conselho, sendo que em ambos a decisão foi pela negativa de provimento do recurso apresentado pelo contribuinte, não havendo qualquer reflexo no caso dos autos. Então, a conclusão é pelo não conhecimento do recurso voluntário. Alguma pergunta? Cleberson. Eu acompanho o relator. Naide. Acompanho. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário. Ok? Próximo. Vou dar sequência aí da pauta. É o Dr. Cleberson. Uhum. É o item 254. Isso. Só um momento. O item 254 trata de um recurso da Associação de Servidores do Tribunal de Contas do Estado. Acredito que é do Estado do Rio Grande do Sul. O lançamento foi julgado procedente pela Delegacia de Julgamento, e trata-se de auto-infração pela apresentação da GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores. CFL 68. CFL 68, antigo Código de Fundamentação 68, período janeiro de 2003 a 12 de 2006. E trata aqui, presidente, de não incluir na declaração os pagamentos realizados à cooperativa de trabalho pelos serviços prestados na área médica pelos cooperados. E essa penalidade tem correlação com um outro auto-infração relativo à obrigação principal, essa, por sua vez, está relacionada à exigência da contribuição de 15% com base no artigo 22, inciso 4, da Lei 8.212, de 91, no seu processo próprio. Então, as alegações de defesa, decadência, a exigência da contribuição previdenciária sobre nota fiscal de cooperativas, pagamentos a cooperativas é incondicional, na qualidade de associação apenas faz a intermediação entre cooperativa e seus associados. Quem toma o serviço são os associados e não a associação, então para afastar um vínculo de sujeição passiva. E por fim, uma auto-infração que a penalidade deve ser anulado, tal como o lançamento da contribuição previdenciária. Então, eu primeiro afasto a decadência, porque se trata de obrigação acessória, então, suma 148 do CAF, 173, inciso 1 do CTN. E no mérito, eu estou dizendo que o processo principal já foi declarado improcedente, o crédito, com base na declaração de inconstitucionalidade do inciso 4, artigo 22 da Lei 8.212, é o tema 142 do STF, com repercussão geral, reconhecido. E, do mesmo modo, deve ser reproduzido esse entendimento para o lançamento de obrigação acessória, que se refere exatamente à falta da apresentação de FIP com esses dados que foram relacionados a uma contribuição considerada inconstitucional. Basicamente, isso estou resumindo, porque eu acredito que o tema não mereça
maiores digressões. Então, concluo que, uma vez afastado o fundamento jurídico para a existência da contribuição previdenciária no percentual de 15%, o valor da nota bruta, o valor bruto da nota fiscal, ou fatura, pela prestação de serviços de cooperados, por intermédio de cooperativa de trabalho, conforme acima explicado, impõe-se reconhecer a insubsistência da acusação fiscal que integra o presente processo, relacionada à obrigação acessória, por congruência lógica. Então, eu rejeito a decadência e no mérito do provimento para tornar insubsistente o auto de infração. Ok. Raide. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator. Acompanhe. Acompanhe. Então, por unanimidade de votos, rejeitar a decadência e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário. Próximo é do Raide, 255. 255 é o Brasil SAT. É uma auto de fração obrigação acessória, CFL 68. Este processo é um retorno de diligência, pois foi pedida à autoridade preparadora que esclarecesse em que estágio estaria os processos relativos aos debecades mencionados no corpo do relatório fiscal, ou seja, os quais ensejaram o presente lançamento. Houve a resposta por parte da autoridade preparadora, esclarecendo, e já passo diretamente para o mérito. O primeiro tópico, que é da decadência, cito a súmula CAF 148, ou seja, aplica 173 por tratar de auto de obrigação acessória, e tendo sido constituído o crédito previdenciário em 29 de dezembro de 2006, verifique-se, portanto, que os fatos geradores até a competência 11 de 2000 encontram-se extintas pela decadência nos termos do 173, inciso 1. Em relação ao mérito, trago a legislação pertinente, que versa sobre o AI 68, e digo: os fatos geradores que ensejaram o presente lançamento estão divididos em 5 debecados, quais sejam, aqui menciono. Conforme depreende da informação fiscal, as folhas aqui mencionadas, os debecados final 78, 24 e 59 foram baixados por liquidação, ou seja, não influenciando na questão posta nos autos, ou seja, no eventual julgamento aqui, na eventual exclusão ou não. Em relação aos debecados finais 86 e 32, foram consubstanciados no processo administrativo que aqui descrito, aqui transcrevo. Pois bem, o primeiro lançamento, que diz respeito ao PAF final 2007, dígito 08, foi declarado decadente em parte nos termos do artigo 173 do CTN e, em relação ao mérito, julgado improcedente, conforme depreende da emenda. Colaciona a emenda aqui. Já no PAF final 2007, dígito 10, foi julgado por essa turma e entendeu por bem reconhecer a decadência até a competência 11 de 2001, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, e, no mérito, dar parcial provimento para afastar a incidência de contribuições das quantias pagas a título de instrução e as referentes às cooperativas de trabalho, que eu também transcrevo a conclusão, no caso, deste acordo. Assim, os resultados do julgamento da lavratura para a cobrança das contribuições têm sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência de declaração dos fatos geradores correspondendo à GFIP, colacionando a jurisprudência da Câmara Superior. Dessa forma, no julgamento do presente auto de infração, impõe-se a observância da decisão levada a efeito nas atuações retromencionadas, em face da íntima relação de causa e efeito que os vincula, da matéria não analisada nos autos de obrigação principal. Imperioso mencionar que, em relação ao período 12 de 2000 a 11 de 2001, o mérito dos valores pagos a título de instrução
não foi analisado por ter sido declarado decadente naqueles autos. Como nesse processo esse período foi mantido nos termos do artigo 173 do CTN, passamos a análise nesta oportunidade. Aí eu colaciono aqui as razões de decidir do Acórdão 24.006.893, que tratou do tema na parte não decadente, afastando a contribuição. Aqui participou do julgamento, não participou do julgamento, creio eu, o doutor André, nem o doutor Rodrigo. Na época, a cadeira da Fazenda estava vaga e quem foi o substituto foi o doutor Cássio, e na parte do contribuinte, creio que tenha sido a doutora Luciana, não recordo, não certo. Basicamente, eu vou ler só o final aqui e digo, assim, sendo o fato de a recorrente exigir alguns requisitos, quais sejam tempo mínimo de 6 meses de serviços prestados, índice médio e etc., para que os empregados possam usufruir do benefício por si só, não retira a universalidade do pagamento com instrução, considerando a razoabilidade do denominado período de carência e da própria exigência. Destarte, entendo que o fato de a recorrente não ter disponibilizado o reembolso do curso à totalidade dos empregados não pode servir de óbice para a aplicação da norma isentiva ao vertente caso. Diante do exposto, entendo que o custeio com a educação dos empregados entendeu a finalidade da norma isentiva, a razão pela qual deve ser excluída a base de cálculo do lançamento. Na esteira deste entendimento, uma vez rechaçada parte da exigência fiscal consubstanciada nos autos de infração retromencionados, a direção deve igualmente ser adotada nesta atuação. Portanto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário para reconhecer a decadência dos fatos geradores até a competência 11 de 2000 e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a multa relativa aos valores pagos a título de plano de previdência complementar, instrução e cooperativas de trabalho. Perguntas? Pessoal, esse da instrução, por que nós estamos analisando aqui, doutor Raide, a instrução? Ela não foi analisada no processo principal e foi afastada? Foi, mas ela abrangeu também no processo principal um período considerado decadente. E aqui não foi considerado decadente esse período, entendeu? No principal foi excluído porque foi tudo decadente. Não. Não? Eu só acho que nós temos que analisar aqui quando foi tudo decadente, mas no momento, acho. A não ser que os fundamentos jurídicos ou os fundamentos fáticos dos períodos sejam distintos, sejam diferentes. Senão, simplesmente se reaproveita, se aproveita a decisão já. De mérito, lá. Se o mérito é o mesmo do período declarado decadente para o não decadente, e ele já foi... Igual aquele embargo que eu fiz do Santander. Não, eu entendi. Não, eu assim, pequei por trazer demais, né? Porque eu achei que não, como não foi declarado, como essa matéria lá não foi enfrentada, porque foi enfrentada em relação a outro período, apesar de ser a mesma matéria. O mérito foi enfrentado. O mérito foi o mesmo. Mesmo que para outro aquele período lá, decadente, não foi analisado o mérito que foi declarado. Entendeu, né? O mérito foi o mesmo. Então, em que pese em relação de decadência, quanto ao mérito, lá não está decadente, lá foi excluído. Lá está a parte decadente. Tá, mas aqui está outra parte não decadente. Isso, mas quanto ao mérito, lá no principal, foi excluído o lançamento. Então, aqui tem que acompanhar. No mérito. Não há problema em trazer a fundamentação. É porque, eu disse isso porque se tem que acompanhar o mérito, não podemos divergir. Se o doutor Raide coloca em votação o mérito, algum dos conselheiros pode divergir. Pode divergir. Aí igual foi divergente lá, né? Nós já fechamos aqui na turma que nós só vamos trazer o que foi decidido na obrigação principal.
Se lá foi mantido, a gente mantém, se lá foi excluído, a gente já exclui. Não, obviamente, eu só trouxe porque essa matéria, teoricamente, ela não foi enfrentada o mérito dela. Lá, se você colocar aí, a gente vai querer apreciar o mérito. Sim, não, eu entendi. Mas a senhora entendeu o meu ponto de vista. Lá, esse período que eu trouxe para análise aqui foi declarado decadente, ou seja, não teve um mérito debatido. Nós Só vamos que falar a mesma coisa, mas o mérito em si do lançamento, o fato gerador, foi analisado lá. Foi afastado. E foi Mas não para afastado. essas competências. Ai, Pinheiro, mas ele já está acompanhando a obrigação principal. Se lá não tivesse tido declaração de decadência, ia ser afastado do mesmo jeito. Porque no mérito foi considerado, foi Eu exonerado. não concordo muito, eu entendo que tem que daí analisar aqui, na mesma linha do Dr. Raid. Não. Se lá não tivesse sido declarada a decadência, esquece que teve decadência lá. Eles não, na obrigação principal não ia ser exonerado o crédito tributário? Não, competências para estas aqui não. Ah, não. Então pede vista. Eu acho que isso aí já estava bem... Eu acho, assim, o doutor Raid, eu acho que ele comunga desse ponto de vista, que eu expus, que Não, eu comungo. então, assim, vai caminhar para o doutor Pinheiro. O doutor Raid, ele diz, olha, os fundamentos fáticos e de direito são os mesmos em todo o período lá. Então, eu adoto o mesmo entendimento. Já decidido. Ou seja, ele está trazendo aqueles fundamentos para cá. Mas não para apreciar os fundamentos. O que ele está trazendo é que os fundamentos fáticos e direitos são os mesmos. Não é para discutir o que foi decidido lá. São os mesmos. Para o senhor contestar, o senhor vai ter que dizer, não, essa competência aqui não foi analisada lá e está sendo analisada aqui, ela tem fundamentos fáticos e jurídicos distintos. Porque se forem os mesmos, o senhor tem que, pelo que nós acertamos aqui na turma, nós vamos respeitar o que já foi decidido. Sim, mas ele tem que colocar isso, ele tem que fazer isso com todas as letras. E eu prefiro que não cite a outra decisão, porque pode ser que eu não concorde. E na medida que você coloca aqui no voto o conteúdo lá, e eu assino embaixo depois, fica aparecendo para quem lê rapidamente o acórdão, que eu estou concordando com aquilo. Entendeu? Então, acho que só falando que a obrigação acessória segue a sorte do principal, e que no principal, quanto ao mérito, esse fato gerador foi exonerado, vamos excluir aqui também. Eu não queria que citasse o voto de lá, não. Os trechos do voto, que considerou o porquê, essas coisas. Penso assim. E lá nos... Eu vou excluir essa última parte do meu voto, esse último tópico, no caso. Deixa eu achar. Então lá foi previdência. Não, assim, matéria não analisada nos autos de obrigação principal. Eu vou apagar tudo isso até o final e vou acrescentar aqui apenas dizendo que a matéria fática de direito tratada nos autos de obrigação principal é a mesma e lá já foi julgado, dado provimento, portanto a sorte desse auto deve ser a mesma. E é previdência 3, né? Previdência complementar, instrução e cooperativa. Isso. Porque acho que nós já fizemos uma vez que mesmo cooperativa, como o processo lá foi julgado, o principal foi julgado antes da... Não teve isso não. Eu tô lembrada. Foi aquele processo da Luciana, inclusive daí excluiu no AI68. Excluímos a cooperativa? Que o advogado sustentou em tribuna e foi excluído. Tá, não lembro exatamente se tinha sido. Eu lembro que o que foi comentado não foi excluído na principal, porque foi julgado antes da decisão do STF. E depois a gente estava julgando a acessória se mantinha ou não. Mas aí foi retirado, não foi mantido, porque já tinha a decisão do Supremo daí. Tudo bem, mas aí para retirar. Agora, para manter, eu acho complicado. Para reverter, né? Então tá. Então, Raid vai colocar só aqui quanto ao mérito. Cancelou daí o 68. Tá, são as 3 verbas, Raid? Para as 3 teve julgamento de mérito na obrigação principal? Para as 3 teve julgamento de mérito na obrigação principal. Uma em um processo, que é a previdência complementar, e as outras 2 na nossa turma, a instrução e a cooperativa. Tá, ok. Então, o seu voto dá provimento para recurso para reconhecer a decadência
até a competência 11 de 2000, Exato. e no mérito, excluir do cálculo da multa as parcelas relativas aos valores pagos a título de plano de previdência complementar, instrução e cooperativa de trabalho. Exato. Ok, Cléberson. Desculpe, já foi feito aquele ajuste da legislação superveniente aqui, doutor? Doutor Cléberson, eu não lembro a decisão da DRJ, eu não colacionei no meu voto esse assunto. É porque ele vai fazer de ofício, né? Eu nem tratei, que não questiona a multa. Ele não questiona a multa, então, só acha que não é omissão isso, então? Não. Tá. Então acompanhe nos termos que está o voto do relator. Tirando a parte de citação, né, do outro, é isso, né, Raide? Isso, vou tirar, okay. Tudo aqui no último tópico. A conclusão, né, com os ajustes na parte do envolvimento. Pinheiro. Acompanhe. André. Acompanhe. Matheus. Acompanhe. André. Acompanhe. Por unanimidade de votos, dá provimento parcial de recurso voluntário para reconhecer a decadência até a competência 11 de 2000 e no mérito excluir do cálculo da multa as parcelas relativas aos valores pagos a título de plano de previdência complementar, instrução e cooperativa de trabalho. Ótimo. Matheus, 256. Item 256. Restaurante Buffet Roma Limitada, final 2007, 95. Trata de CFL 68, entrega de GFIP com omissões ou incorreções. A empresa apresentou impugnação, alegando ser optante do Simples no período do débito, que a partir de 1/7/2007 é optante do Simples Nacional, que não recebeu notificação de seu desenquadramento. Fiscalização alega que, em razão da sua exclusão no Simples, deveria ter apresentado o GFIP com as informações correspondentes aos fatos geradores. Sobre o julgamento proferido pela DRJ, por meio do acordo, considerou o lançamento procedente com a manutenção do crédito tributário exigido. Transcreva a ementa. Inconformado com a decisão exarada pelo julgador, recorrente interpôs recurso voluntário, ratificando suas alegações anteriormente expedidas, no sentido de que no período de abril de 99 a junho de 2007 encontrava-se enquadrado no Simples, a partir de julho de 2007 no Simples Nacional, não tendo recebido qualquer notificação acerca de seu desenquadramento. Os autos foram remetidos a esse conselho, houve apresentação de contra-razões ao relatório, passo ao voto, juízo de admissibilidade, o recurso ele é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no decreto, portanto, dele toma conhecimento. Conforme consta o relatório fiscal, a empresa foi autuada por ter deixado de informar em justiça parte das contribuições descontadas da remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais, apuradas através das folhas de pagamento apresentadas relativas à competência 12 de 2003 e 12 de 2004. Além das omissões supracitadas, a autuada informou indevidamente nas guias de recolhimento do FGTS, no período de 4/99 a 6 de 2007, que se tratava de empresa optante pelo Simples, quando o correto teria sido a declaração do Código 1, empresas não optantes. A informação indevida acarretou alteração dos valores das contribuições devidas, tendo em vista que as empresas optantes pelo Simples devem proceder tão somente ao recolhimento da contribuição descontada dos segurados, pois têm as contribuições patronais substituídas. As infrações relativas a declarações incorretas nos campos da GFIP que reduzem o valor das contribuições previdenciárias foram incluídas entre as infrações capituladas no Código de Fundamento Legal 68 a partir de 6 de 2003, em razão das alterações previstas no decreto, que deu nova redação ao artigo 284 do Regulamento da Previdência Social. Até 5 de 2003, a infração foi capitulada no CFL 69, que é outro auto de infração. Na autoridade fiscal, ainda que de acordo à consulta ao sistema de vedações e exclusões do Simples, a empresa foi excluída do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos do Simples, com efeito a partir de 1/4/99, nos termos do ato declaratório. Pois bem, a pessoa jurídica excluída do Simples, sujeita a partir do período em que se processaram os efeitos da exclusão, às normas de tributações
aplicáveis às demais pessoas jurídicas. A proposta for adequada para a discussão acerca da exclusão da empresa do Simples, é o respectivo processo instaurado para esse fim, descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário, rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do ato declaratório executivo em termos de exclusão do Simples. No caso dos autos sequentes, alega que no período atuado estava enquadrado no Simples, recolhendo devidamente todos os seus impostos, assim como não recebeu nenhuma notificação informando eventual desenquadramento. Ocorre que o recorrente não apresentou nenhum documento comprovando a regularidade de sua inscrição no Simples. À época dos fatos geradores, a mera alegação de enquadramento não exime a obrigação de recolher as contribuições previdenciárias. Por essas razões, não devem prosperar as alegações do recorrente, visto que não comprovou o alegado. Para além do exposto, cabe destacar que a sorte deve cair de obrigação acessória que integra o presente processo. Por congruência lógica, deve seguir o que restar decidido no processo que diz respeito à correlata obrigação principal. Nesse sentido, constato que a NFLD correlato foi discutida no processo final 2007-84, sendo que a decisão final foi pelo reconhecimento da decadência no período compreendido entre 4 de 99 a 11 de 2002, inclusive com base no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, e pelo recálculo da multa de mora, de acordo com determinado no artigo 35 da Lei 8.212, na redação dada pela 11.941, prevalecendo a mais benéfica ao contribuinte, é de se ver a seguinte ementa. Aqui eu transcrevo a ementa. Trazendo o resultado do julgamento da NFLD para o caso dos autos, como consequência da decisão lá proferida, e considerando o período de apuração que aqui se discute, a parênteses, junho de 2003 a junho de 2007, conforme folhas 10 e seguintes, fecha parênteses. Introduzir isso no meu voto aqui agora. Apenas faço um pequeno reparo na decisão de piso, determinando por força do artigo 106, inciso 2º, a linha C do CTN, o recálculo da multa aplicada, tomando em consideração as disposições previstas na portaria conjunta. Isso porque, em face do disposto no artigo 57 da lei, a aplicação da penalidade mais benéfica deve observar o regramento a ser traçado em portaria conjunta da PGFN, que é, no caso, a portaria 14 de 2019. A propósito, é desconsiderar que o recurso voluntário foi apresentado pelo sujeito passivo no dia 18/1 de 2008, ou seja, antes da alteração legislativa. Trata-se de alteração mais recente desse Conselho Econômico Público, que eu transcrevo assunto. Por fim, apenas registro que a decisão é tomada encontra-se em harmonia com as decisões emanadas por este Conselho e nos demais lançamentos oriundos da mesma ação fiscal, conforme demonstrado no seguinte quadro. Aqui eu transcrevo o quadro das demais decisões conexas. A propósito, introduzir esse parágrafo agora, não há que se declarar decadência do crédito tributário lançado, nem mesmo parcialmente, eis que no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição de decadência tem sempre como base o artigo 173, do CTN, ainda que se verifique o pagamento antecipado da obrigação principal correlata, ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no artigo 150, súmula CAF 148. Assim, no lançamento em questão, a lavratura do auto de infração ocorreu em 18/12 de 2007, tendo a cientificação do sujeito passivo ocorrida no dia 19/12 de 2007. Os fatos geradores omitidos que ensejaram a multa se referem ao período de 6/3 a 6/7. Dessa forma, à luz do artigo 173, do CTN, não há qualquer decadência reconhecida na hipótese dos autos. Ante exposto, voto no sentido de determinar por força do artigo 106 o recálculo da multa, se mais benéfico nos termos da portaria. Acompanho o relator. Aide. Acompanho. Andréia. Acompanho. Matheus. Acompanho. André. Por unanimidade de votos, provimento parcial para recálculo da multa nos termos da portaria. 257. Empresa Brasileira de Seguros e Vigilância Limitada. Final 2007, 17. Meia 8 também. Esse é CFL 168. Por fato da empresa deixar
deixar a empresa prestadora de serviço mediante cessão de mão de obra de elaborar a folha de pagamento distinta. Não, esse aqui, deixa eu só ver aqui, não é o 68 não, esse é um número diferente, salvo engano é o 34. De elaborar a folha distinta para cada contratante a partir de 20/11/98, segundo consta no relatório fiscal de folhas 15. A multa foi aplicada em conformidade com o artigo 283 do Regulamento da Previdência, no valor de R$ 1.195, atualizado pela Portaria 142 de 2007, conforme relatório fiscal. A empresa não possui autos de infração lavrados em ação anterior, conforme relatório fiscal, e não foram constatadas circunstâncias agravantes ou atenuantes até a lavratura do auto de infração. Conformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestivamente, acompanhado dos documentos acostados e alega em síntese. Aqui eu transcrevo as alegações. A DRJ considerou o lançamento procedente com a manutenção do crédito tributário. Transcreva a ementa da DRJ. O contribuinte ele apresentou recurso, reiterando em grande parte os argumentos apresentados em sua impugnação. Passo ao voto. Juízo de admissibilidade. Recurso interposto ele é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Toma conhecimento. Preliminar. O recorrente reitera sua alegação no sentido de que até o presente momento não foi juntado ao auto de infração cópia dos comprovantes de intimação de mandados de procedimentos fiscais complementares, tendo requerido juntado do referido documento, tendo que não assiste razão recorrente, conforme bem pontuado pela decisão de piso, conforme consta no rodapé do mandado de procedimento fiscal, e recebido pela empresa, sua autenticidade de prorrogação realizada por intermédio de registro eletrônico poderia ser verificada pelo sujeito passivo mediante consulta ao site, atualmente site da Receita Federal, com a utilização do código de acesso. E ainda que assim não fosse, eventuais omissões ou incorreções afligindo os citados documentos não tem condão de culminar a nulidade do lançamento, disciplinado pelo artigo 142 do CTN. A propósito, já está simulado no âmbito deste Conselho entendimento segundo o qual o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, súmula CARF 46. A oportunidade de manifestação do contribuinte não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento, caberia ao recorrente refutar a acusação fiscal, como não vislumbra a nulidade, afasta a preliminar alegada. E tem 3. Prejudicial de mérito, decadência. O recorrente reitera o entendimento segundo o qual o período até julho de 2002 teria sido atingido pela decadência, devendo ser aplicado o artigo 156, inciso 5º do CTN, sendo também vedado ao fisco exigir documentos deste período. Aqui esclareço que se trata de auto-infração de obrigação acessória, de modo que, na súmula, de acordo com a súmula CARF, deve-se observar o artigo 173, inciso 1º do CTN. No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta a ausência de cumprimento de obrigação acessória, previsto no artigo 31, relativo ao período de 1/1/2002 a 31/10/2006, conforme a folha 17, tendo o contribuinte sido intimado acerca do lançamento no dia 17/8/2007. Uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 17/8/2007, conforme a folha 03, e o trabalho fiscal se reporta a multa por descumprimento de obrigação acessória relativa ao período de 1/1/2002 a 31/10/2006, verifica-se que não há que se falar em decadência do crédito tributário, e ainda a multa foi aplicada em valor fixo. Trata de penalidade indivisível que depende do número de infrações, de modo que a decadência parcial suscitada, mesmo reconhecida, em nada afetaria o crédito tributário lançado. Como a multa é aplicada em valor fixo, uma só infração é suficiente em período não decadente para justificar a aplicação da penalidade. Afasto a alegação de decadência e passo ao mérito. Mérito, duplicidade na cobrança. O recorrente reitera essa alegação no sentido que as matérias e valores objeto da presente atuação já estariam sendo discutidos em sede administrativa nos processos relacionados aos autos de infrações, os quais eu cito, já que todos os autos descritos dizem respeito a um único ato infrator praticado pelo recorrente, ou seja, deixar de exibir os documentos exigidos pela fiscalização. Dessa forma, entende pela subsistência do presente lançamento, sob pena de cobrança em dobro, que seria vedado. Contudo, eu entendo que não lhe assiste razão. A propósito, transcrevo o excerto do relatório fiscal, que bem esclarece e delineia as infrações que foram lançadas.
não há que se falar, pois, em diversas multas pelos mesmos motivos e nem pelo mesmo ato fiscalizatório, eis que as infrações lavradas não possuem as mesmas intenções, objetivos e dispositivos legais, conforme bem demonstrado pelo DRJ no quadro reproduzido abaixo. Tem-se, pois, que não se confunde o ato de deixar de elaborar folha de pagamento distinta para cada contratante com o ato de deixar de exibir os documentos exigidos pela fiscalização. Dessa forma, não há que se falar em duplicidade da cobrança, isso que se refere a fatos geradores distintos. Item 4.2 da conexão. O recorrente reitera o pedido a fim de que o julgamento presente lançamento ocorra em conjunto com os demais, faça a conexão. Contudo, entendo que o pleito da recorrente resta prejudicado, desde que os referidos lançamentos foram julgados neste conselho. Aqui eu transcrevo os processos e os debicados e os resultados. Observa ainda que a NFLD, oriunda da mesma ação fiscal que originou o presente lançamento, foi julgada improcedente em sessão de 15 de outubro de 2013, por meio do acórdão, nos autos do processo principal, tendo sido dado provimento ao recurso voluntário. Naquela oportunidade, entendeu o colegiado que o mecanismo de aferição direta da base de cálculo do tributo configuraria exceção, que só deveria ser utilizado nas estritas hipóteses determinadas pela legislação, sendo que pela análise do relatório fiscal e das provas, não se encontraria prova de que a documentação apresentada pelo contribuinte não teria preenchido as formalidades legais, ou que contivesse informação diversa da realidade, ou que teria omitido informação verdadeira. Pois bem, não são raras as oportunidades nas quais o processo de obrigações previdenciárias acessórias, que mesmo decorrente de mesmo procedimento fiscal, tramitam separadamente dos processos de obrigações principais, deve-se verificar, em todo caso, se ditas obrigações acessórias guardam relação de dependência com a exigência tributária. Existem situações nas quais os autos de infração por descumprimento de obrigações acessórias não têm relação alguma com a obrigação principal e podem ser julgados separadamente. Exemplo disso é o CFL 30. Há ainda infrações cuja vinculação às obrigações principais vai depender do caso concreto. Nessa hipótese, haverá vinculação entre a obrigação acessória e principal, em se tratando de omissão de informações. No caso em questão, o lançamento discutido no presente processo, a meu ver, está relacionado com a situação fática discutida no processo de obrigação principal, sobretudo considerando que a descrição da infração daquele processo é coincidente com os fatos que aqui se discutem, conforme se depreende do seguinte excerto extraído do acordo. A propósito, cabe, aqui eu transcrevo excerto, né? A propósito, cabe transcrever novamente o seguinte excerto do relatório fiscal do presente processo, que bem delineia as infrações com os respectivos períodos. Neste contexto, pela decisão exarada pelos acordos, aqui eu transcrevo, constato que a obrigação principal foi afastada, em razão de não ter sido comprovado pela fiscalização que a documentação apresentada pelo contribuinte não teria preenchido as formalidades legais ou que contivesse informação diversa da realidade. A propósito, transcrevo aqui trechos do acordo. Dessa forma, entendo que não subsiste o substrato fático que originou o presente lançamento, qual seja, deixar a empresa excedente de mão de obra de elaborar folhas de pagamento distintas para cada estabelecimento ou obra de construção civil por empresa contratante de serviço, tendo sido consignado expressamente no acordo que a fiscalização não comprovou que a documentação apresentada pelo contribuinte não teria preenchido as formalidades legais, ou que contivesse informação diversa da realidade, ou que teria omitido informação verdadeira. Por esses motivos, entendo pela insubsistência da presente acusação fiscal, então voto por conhecer o recurso voluntário para rejeitar a preliminar, afastar o prejudicial de decadência e no mérito dar-lhe provimento, a fim de declarar a improcedência da acusação fiscal. Não é uma empresa que presta serviço mediante cessão de mão de obra? Aí ela teria que elaborar folhas de pagamento distintas, etc. Só que no contexto da ação, que foi que originou inclusive o lançamento da obrigação principal, a fiscalização não comprovou, né, foi decidido lá que a contabilidade da empresa não preenchia as formalidades legais. Então essa infração também, eu entendo que o mérito dela, como a fiscalização não comprovou essas irregularidades na contabilidade da empresa, ela também está abarcada. Mas folha de pagamento é outra coisa.
Faz parte da contabilidade também, né? Toda empresa que presta serviço mediante cessão de mão de obra tem que fazer distinta por tomador. Sim. Isso é a regra. Sim. Ela é uma empresa de cessão de mão de obra. Se ela não fez folha de pagamento distinta, eu não entendo correlação com a obrigação principal, não. Aí eu analisei a profundidade do julgado lá, sabe? Que o julgado entendeu que a fiscalização ela não se desincumbiu deste ônus de comprovar essas irregularidades. Ela simplesmente irregularidades na contabilidade da empresa. Contabilidade. Folha de pagamento é folha de pagamento. Faz parte das obrigações. Não. Que a contabilidade no sentido amplo aqui. Tem que entender a decisão, porque ela desclassificou todo o trabalho fiscal. Qual? 30 ou 34? 34. Não lançarem títulos próprios da contabilidade? Deixa eu ver aqui no alto. Deixa eu fechar aqui. Não, é um 86. 4. É um 86. 86. Esse é um recorrente. Deixar a empresa prestadora de serviço mediante cessão de mão de obra de elaborar folha de pagamento de para cada papel. É outra obrigação acessória. Eu não concordo. A fiscalização, ela fala o seguinte aqui no relatório, inclusive eu grifei. No período tal, não foram elaboradas de acordo com as normas e padrões estabelecidos pelo INSS, sendo exibidos de forma consolidada, sem discriminação por segurados e sem discriminação por contratantes. Também não foram apresentados. Aqui originou este auto de fração, essa aqui que está grifada. E eu transcrevo aqui os excertos. E com base no que consta no acordo... Doutor Matheus, em que página o senhor está, por favor? Não, eu estou na página do meu voto aqui, na página 11. Não, porque eu estou vendo no processo. No processo, o relatório está na folha 17. E Sim. Parece que tem uma certa divergência do que o senhor está dizendo. Divergência em qual sentido? Porque aqui parece que o problema é a folha. Isso. Não apenas em relação ao que foi lançado, mas ao que a fiscalização também não contesta, a folha não teria sido feita de acordo com as normas. Isso, é exatamente isso. E aí, lá no processo da obrigação principal, o que foi decidido? Que a fiscalização não comprovou que o sujeito passivo não preencheu corretamente suas folhas. As folhas de pagamento distintas para cada contratante, conforme previsão constante. É o que consta no acordo. Então, na decisão lá, eles entenderam que a folha era devidamente discriminado? Isso, existia uma divergência apenas na forma de interpretar a folha que o contribuinte tinha apresentado, entendeu? E aí falou, isso aqui não é motivo para falar que mas a aí folha não essa é uma preenche. questão central do nosso processo que tem que ser debatida. Isso. Não queria aproveitar o juízo de lá em relação ao principal, porque aqui especificamente é analisar a folha de pagamento, cumpre as normas ou não. Aqui não tem relação com o principal. Não, mas aí é o seguinte, o voto já afastou isso. Ele pode ter feito uma globalizada com todo mundo nela e não caber lançamento de obrigação principal porque ele recolheu tudo. Isso, de qualquer forma, não desincumbe uma empresa que presta serviço mediante cessão de mão de obra de fazer a folha de pagamento separada por tomador. Eu não entendo que tem relação com a principal, não. E a gente nem podia ir lá, na minha opinião. Não inicialmente, eu tinha pensado dessa forma, só que vendo o que restou decidido lá no acordo, o acordo ele é muito claro ao afirmar que a fiscalização não comprovou que a contabilidade e a folha possuíam essas irregularidades. Eu entendi dessa forma. É esse trecho que o senhor transcreve aqui, doutor Matheus? Essa é uma pequena parte, mas... Não, mas onde é que está bem claro essa parte que não comprovou que a folha ela apresenta irregularidades?
Deixa eu só ver aqui. Mas, aí julga lá para afastar uma ferição, alguma coisa. Só que isso ainda não desincumbe a empresa de apresentar folha de eu entendo. Aqui eu não acho que não tem conexão. Eu entendo, mas como foi decidido lá pelo ônus da prova, né, que a fiscalização não comprovou essas irregularidades... E tem mais um detalhe, às vezes a prova não está lá, mas está aqui. Mas aqui não pode tem. ter instruído a prova aqui, nesse processo. Aqui não tem. As alegações são basicamente essas aqui mesmo. Ele traz aqui algumas folhas. Essa citação que o senhor faz aqui, doutor Matheus, ela não... Porque eu peguei apenas um trecho, mas tem que entender o contexto do voto lá, sabe? Que teve um voto vencido. Não, porque tem um vencido ainda. Aqui o senhor está trazendo um contexto de arbitramento. Sim, sim. A regularidade, o atendimento às formalidades em relação à folha, a prevista na legislação, independem se houve ou não arbitramento. Sim. Aqui eu não consigo, por esse trecho aqui, nem abstraindo-se da discussão, se nós não podemos reapreciar o mérito. Sim, sim. Não estou nesse ponto, estou ainda no anterior, nas suas conclusões, que o acórdão 2301-003754, ele teria adentrado no mérito das folhas de pagamento estarem discriminadas por serem feitas separadamente por tomador. Não há conexão, eu não enxergo conexão. Não. Às vezes, repito o que eu expliquei e vou falar de novo. Às vezes ele fez uma folha de pagamento globalizada, com todo mundo junto. E aí a fiscal entendeu que tinha erro e arbitrou. Chegou lá para julgar o arbitramento e eles falaram, não, eu não estou vendo omissão de fato gerador aqui não, então não cabe arbitramento. Ponto. Mas não avaliou que a folha tinha que ser por tomador. Isso pode desconstituir o arbitramento, como eu disse, estou dando um exemplo, mas a obrigação acessória permanece. Não, eu não discordo, mas o que eu verifiquei é o seguinte, via de regra, são situações totalmente distintas. A elaborar a folha de pagamento, segurado, etc. Só que analisando a profundidade da discussão naquele processo, e aí eu analisei o acórdão, desqualificou todo o trabalho da fiscalização, que ela não tinha comprovado essas irregularidades. O trabalho de arbitramento. Eu não entendi que foi só de arbitramento, não. Ele não podia falar que a folha estava correta lá, porque isso não estava em julgamento lá. Que ela afirmou com todas as letras. Ele falou assim, essa empresa presta serviço de extensão de mão de obra e não precisa fazer folha separada por tomador? Salvo engano, eu preciso de apenas olhar aqui. Eu não concordo, não, e se você vai insistir nessa tese, eu prefiro julgar. Mas teria que ler o acórdão com calma, né? Tem que ler, não adianta julgar sem ler lá. Não, gente, e aí trava o andamento desse processo. Não tem que ler, não tem conexão. Não há conexão. O fiscal afirmou, é uma empresa que presta serviço de cessão de mão de obra e não preparou folha separada por prestador. Não tem conexão. Não faz sentido. Para mim, está apto a julgamento. Há as folhas nos autos, doutor Matheus? Não, a gente teria que analisar o acórdão do outro processo. Mas nesse processo não foi trazido nenhuma folha? Tem folha, folha sim, de quê? A folha de pagamento? O que ele alega? Tem poucas folhas aqui, sabe? Demonstrativo da folha, 18 em seguida e adiante. Aí tem um trecho aqui que eu... Nossa!
A impugnação é bem pequenininha. Será que ele está atacando esse ponto? Mas o julgamento aqui ele tem que seguir o de lá, né? Não, é da lide. Se ele tiver conexão, sim. Mas não tem. Esse tipo de auto de infração não tem conexão. Tanto é que não foi reunido. Ele nem alega nada que não cabia fazer folha de pagamento por tomador, não? Não, ele confessa a infração aqui. Esse ponto não foi atacado. Ele diz que já foi punido pelo outro auto de infração de obrigação acessória, que também é de folha. E entra nessa linha, pelo que eu vejo. Você não se convenceu, né, Matheus? Em relação a isso. Assim, a base do meu voto é o que consta, né, na folha do acordo 1511 em diante, em que ele faz, na minha opinião, que ele fez toda uma análise das irregularidades que foram apontadas pela fiscalização, que inclusive originou essa daqui. Então, se essas irregularidades, entendimento lá do acordo, elas não existiram, e o fisco aqui fala que a fiscalização, no afã de justificar a realização do arbitramento, apontou isso, mas ele fala que depois que, vislumbrando os autos, não há prova de que a documentação apresentada não preencheu as formalidades. Eu entendi que essa mas quando ele fala em arbitramento, ele está falando, mas é na contabilidade, refletir nessa imputação. Em relação à folha, o acordo em algum momento fala categoricamente que a folha não atende às formalidades, não que a contabilidade, mas a folha especificamente. Ele fala documentação apresentada. Ele está falando que tem duplicidade de lançamento porque deve ter tido um AI-30 também. Ele cita aí e fala que a folha tem sido fora do padrão. Uma coisa, outra é outra. Esse aqui está correto. Se é uma empresa de cessão de mão de obra, tem que fazer folha por tomador. E ele não, ele só fala que teve duplicidade. O próprio Matheus reconhece que não teve. Vamos julgar. Chega, discutimos demais isso aí já. Que como ele falou documentação, eu entendi dessa forma, né? Então eu entendi que lá foi feita essa análise. Para mim não tem conexão nenhuma. E as folhas aqui, a senhora entendeu que está misturando tudo? Que estão na página 18 em diante? Eu já estou lá na frente da impugnação dele. O que tem a 18? Eu vou falar que o fiscal afirmou uma coisa errada? Que ele não preparou folhas? Você quer que eu olhe as folhas? Não, porque elas estão... Não sei, ele fez globalizado, pelo que eu entendi. É globalizado. Não, tá errado. Daí a empresa tem que mostrar que não está globalizado. E ele não alega isso, ele só fala que tem excesso de zelo. Porque e ele no já principal, doutor Matheus, há alguma alegação do contribuinte no sentido... o senhor não tem também... Não, ele alega que tem que ser julgado conjunto com os outros. Não. O que eu pergunto para o senhor é o seguinte, ele alega que a folha não foi global? Não, ele faz referência, eu preciso... Ele tinha que alegar nesse, ele não tem que alegar lá, gente. Ele fala que não há infração porque não há o principal. Bom, Matheus, você mantém seu voto, né? Sim. Ok. Cléberson. Tem que ver que os argumentos tinham que enfrentar, que a questão da duplicidade, então, tem que enfrentar. Com a AI-30, mas aí ele enfrentou. O Matheus mas eu já enfrentei. Eu não fui atrás desse SFL. Eu já enfrentei porque eu coloquei aqui que são fundamentos legais distintos, né? Então o único ponto mesmo é esse. Isso é conexão. O resultado de lá, porque eu entendi que... Não. Isso. A questão da duplicidade, o Matheus enfrentou. O senhor entende que nesse caso, os fundamentos legais são distintos. Uhum. Mas o fundamento da penalidade é distinta? Está no regulamento?
observe que não há uma penalidade específica para esse caso aqui. Penalidade? Tem sim, no regulamento? Não tem para esse caso aqui, velho. Qual que é o dispositivo do regulamento? Para esse caso aqui, qual que é o dispositivo para ajudar? Agora, em relação à folha de pagamento, sim. Não estou dizendo que não há obrigação. A obrigação na lei, existe uma obrigação, existe a outra. Porque agora realmente me surgiu dúvida se, porque ele, na narrativa, no relatório fiscal dessa infração, ele aponta o conjunto todo de irregularidades na folha. Aí, a parte final, ele aplicou esse auto de infração. E a parte inicial, eu imagino que compõe o outro. Sim, são outros. É porque ele usa o mesmo relatório para os autos de infração. Então parece que há uma duplicidade. Exatamente. O relatório é o mesmo. O mesmo relatório. Porque a folha foi confeccionada fora dos padrões exigidos. Agora, ele está sendo autuado porque a conduta dele, eu posso dizer que teriam duas condutas, fazer folha e fazer folhas distintas. Não, mas aí são períodos diferentes, né? Períodos diferentes? Me parece que quando ele fez essa autuação aqui ele fala, em relação aos, não apresentou, e no período de 1 de 2002 a 10 de 2006, apresentou os resumos gerais por estabelecimento, portanto, por não elaborar folhas de pagamentos distintos, lavrou-se presente auto de infração. Então, o período aqui é esse, 1 de 2002 a 10 de 2006. Mas o período, há coincidência entre eles. Eu acho que eu sinceramente fiquei na dúvida aqui nessas duas, ao mesmo tempo. Eu nunca tinha... Já caiu ou não? Como? Para mim, ela congelou totalmente. Agora voltou um pouquinho, está falhando um pouco o seu. Mas para a internet parece que está... Inviável, doutora Miriam, não dá para entender. Oi, está me ouvindo? Não? Observe lá no artigo 225 do regulamento, na parte que fala sobre folha, né? Está ainda carregando aqui. Porque me parece que são condutas distintas, não elaborar a folha ou não elaborar a folha distinta para cada contratante ou apresentar... No 225 do regulamento, no parágrafo 9º, a folha de pagamento elaborada mensalmente de forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador. Uhum. Porque, na verdade, o valor da folha é o mesmo, né? É. Agora,
criou-se um CFL distinto, né? Por quê? Porque esse CFL é distinto porque a fundamentação na lei é distinta, né? Da infração. Mas o que me surgiu a dúvida é se a infração essa da folha, ela já não abrangeria a outra. No 86, a infração é a Lei 812, artigo 31, parágrafo 5º, combinado com o 5º do artigo 219 do decreto. Isso. E no 30? E no 30? É o 32.1? 30 é o 32.1, combinado com 225.1 e parágrafo 9 do decreto. Parágrafo 9, olha aí. Mas na lei é 32.1 e o outro... Porque a lei está prevendo uma obrigação. A lei prevê uma obrigação. Eu descumpro essa obrigação. Talvez seja melhor, presidente, eu pedir vista nesse processo. Então tá. Eu sinceramente estou com dúvida aqui. O doutor Matheus... Mas você não está com dúvida quanto à conexão, você está com dúvida entre não, 30 a conexão, porque o raciocínio do doutor Matheus, peço para ele refletir, porque ele vai levar a necessidade de conexão para uma quantidade muito grande de casos. Porque numa fiscalização, eu tenho o lançamento, obrigação principal, só que esse lançamento, essas condutas, estão associadas a falta de apresentação de documentos, elaboração de folha de pagamento em desacordo, falta de desconto do segurado e outros, contabilidade que não registra em títulos próprios. Então, no raciocínio do doutor Matheus, tudo dependeria do principal. Haveria uma conexão da grande maioria de auto-infração. Aquele trabalho recente que foi enviado, talvez dá um norte aí. Inclusive eu usei ele aqui para fundamentar meu voto, porque via de regra são infrações independentes. São. Mas analisando, via de regra, né? Então há exceções. Analisando este caso aqui, eu entendi que estariam relacionados. Esse exemplo até que o senhor trouxe aqui, doutor Matheus, que o senhor buscou utilizar o exemplo que foi dado lá, né? Isso. Da folha. Eu, quando li o exemplo escrito lá, eu disse, com cuidado essa afirmação, porque senão pode iludir os incautos. Uhum. Porque diz que, em regra, a folha de pagamento não teria relação. Aí dá um exemplo, mas ele dá um exemplo específico que não há relação. Mas tem muitos exemplos que a irregularidade na folha, ela pode ser afastada porque aconteceu na obrigação principal. Eu comentei isso no dia da reunião, mas vamos deixar esse comentário para depois, né? Mas é via de regras. A intenção foi muito boa daquele documento, mas ele pode dar uma falsa informação para determinadas pessoas. Situações, Isso. Então vista... Então, presidente, para podermos avançar na pauta. Ok, obrigada. Até vista para novembro, tá? O próximo. 264, do Matheus também? Não, o meu é 258. Supermercados Madrid. Isso, 258. Final 2010, 72. Então, também aproveito o relatório elaborado pela DRJ. Trata-se de crédito lançado contra contribuinte acima identificado, por ter deixado de apresentar à fiscalização os devidos esclarecimentos em relação às competências do período de 2007, apesar de intimado através do termo de intimação, foi aplicada a penalidade no valor de 14 mil. O contribuinte ele tomou ciência do auto de infração 20 de 10 de 2010. Na impugnação diz
será mesmo tempestiva, relata o motivo e aduz as seguintes alegações, as quais eu transcrevo. Sobreveio o julgamento proferido pelo DRJ, que considerou a impugnação improcedente com a manutenção do crédito tributário exigido. O contribuinte lhe reiterou os termos de sua impugnação, os quais estão transcritos acima. Seguidos, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e julgamento do recurso voluntário. Voto juiz de admissibilidade, recurso voluntário ele é tempestivo e atende os requisitos, toma conhecimento, passa o exame do mérito. Tendo visto que o recorrente transcreve no seu recurso ipsis literis a sua impugnação, enxertando apenas alguns comentários sobre a decisão recorrida, eu opto por reproduzir no presente voto, nos termos do regimento interno, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais eu concordo e mantenho em sua integralidade, para ao final apresentar considerações adicionais com o intuito de reforçar as convicções tecidas no presente voto. É de se ver, transcrevo toda a decisão do RJ. Pois bem, entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbido do ônus de demonstrar a fragilidade da acusação fiscal. Inicialmente, como destacar que o presente auto de infração se encontra revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, conforme destacado pelo DRJ, em que pesa alegações dos contribuintes de que é uma empresa séria, possui nome a zelar, não agiu de má fé e não obteve benefício, não podem ser acolhidos nos termos do artigo 136 do CTN, eis que independe da intenção do agente a responsabilidade tributária. A propósito, o auto de infração CFL 35 é de consumação instantânea e se aperfeiçoa e se exaure definitivamente no vencimento do prazo consignado pela fiscalização, não mais admitindo convalescência ou correção anterior. A infração tipificada no CFL 35 possui valor único e indivisível, de maneira que o valor da multa a ele associado independe da gravidade do número de infrações cometidas, bastando para sua caracterização uma única infração. Cabe destacar ainda que o interessado já deveria manter à disposição da fiscalização todos os documentos. A prestação parcial das informações e esclarecimentos requeridos pela fiscalização não implica o afastamento da imputação, tampouco modificação no valor da multa aplicada, devendo essa ser mantida em sua integralidade. Por fim, esclareço que são 3 os requisitos para a relevação. Os documentos apresentados pelo contribuinte na impugnação não são suficientes para o esclarecimento das compensações efetuadas, sobretudo considerando que, conforme o documento de folha 68, o trânsito em julgado da ação judicial teria ocorrido em dezembro de 2003, sendo que as compensações efetuadas, objeto do pedido de esclarecimento, dizem respeito ao período de apuração 1 de 2007 a 12 de 2007, e ainda o contribuinte não logrou êxito em comprovar que os valores objeto de compensação seriam compatíveis com os que constam no documento tabela de controle de compensação, não tendo anexado aos autos a memória de cálculo acompanhada do respectivo pedido. Para pontuar ainda que o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador uma massa de documentos. Dessa forma, uma vez que não houve a comprovação da correção de falta dentro do prazo de impugnação, tal fato por si só é suficiente para afastar a relevação da penalidade. Portanto, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida em sua integralidade e voto por conhecido recurso voluntário para o mérito negar de provimento. Cleberson. Acompanho. Aide. Com o relator. Acompanhe. Acompanho. 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 Por unanimidade, negar provimento. 259, Cleberson. Item 259. Item 259, recorrente Einstein, Laboratório de Análise e Pesquisas Clínicas. É uma infração por deixar de apresentar, após regulamento intimado, o livro de registro de empregados e termos de rescisão de contrato de trabalho e folha de pagamentos do período de maio de 96 a junho de 97. Então, é o CFL 38. Uhum. E a questão essencial aqui Decadência. a decadência. Tá? Então, tem outras razões aqui, mas eu analisei apenas a decadência, porque a ciência do auto-infração se deu em 20 de dezembro de 2016.
Então, pronto. 16 ou 6? 6. Tá errado aqui, verdade. 6. 6, e o período é de? 96, 97. Ah, então pronto, já tá, acabou. Aqui eu faço só uma... Eu abordo aqui, porque nós já discutimos as várias situações possíveis, e eu tento fazer aqui um raciocínio para justificar as situações. E está aqui na ementa, inclusive, para depois refletir, a ementa que eu fiz. Cabe ao sujeito passivo manter arquivada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações até que ocorra a prescrição dos créditos tributários. Prescrição. Isso é o que está, inclusive, no CTN. Uhum. Essa é uma situação. Só que essa situação, ela não se aplica em qualquer caso. Em contrapartida, quando a intimação fiscal para apresentação de livros e documentos tem a finalidade de verificar o cumprimento das obrigações tributárias, e, se for o caso, efetuar a constituição do crédito tributário, o sujeito passivo está obrigado a exibi-los até que consumada a decadência de lançar o tributo, ou até que fulminado o direito de aplicar penalidade pelo descumprimento de formalidades da documentação. O que eu quis aqui dividir é o seguinte: quando eu tenho um lançamento, eu já tenho a constituição do crédito, a obrigação legal do contribuinte é guardar a documentação até que ocorra a prescrição. Uhum. Isso está na lei. Agora, quando não é o caso, não é esse caso, é sim, eu estou pedindo documentos para verificar obrigações para um possível lançamento, seja de obrigação principal ou acessória, eu respeito o prazo decadencial dos 5 anos. Isso mesmo. O raciocínio que eu recém-construí aqui para aquela discussão que nós já tivemos, de várias situações possíveis, né? E aí pode ter até outras aqui, que realmente não, pode dar margem até para escrever um texto muito longo. Eu tentei ser resumido aqui, mas para fazer essa diferenciação, e nesse caso específico, a finalidade da intimação dos documentos era para lançamento. Uma vez sendo para o lançamento, necessário observar o prazo decadencial a ele relacionado, da obrigação principal, ou mesmo para verificar a obrigação acessória, já que são prazos decadenciais distintos, né? Ou ao menos poderão ser no caso de haver antecipação de pagamento. Basicamente, eu só corrigindo aquele o 16 que o doutor Pinheiro chamou a atenção, mas é 2006, então eu estou dando provimento. Raiz. Acompanho. Pinheiro. Acompanho. Acompanhe. Unanimidade de votos, dar provimento. 260. É 260. Só um momento. O item 260 tem como recorrente irmãos bulho, artefatos de metais. É uma auto-infração de GFIP pela falta de entrega na rede bancária. Então, seria o antigo CFL 67. Nas competências abril de 2005 a fevereiro de 2006. A empresa já tinha corrigido a falta no curso da ação fiscal, de modo que a multa foi atenuada para 50%. Os argumentos de defesa são: a falta de apresentação do GFIP ocorreu devido a um mero lapso operacional, que foi devidamente sanado, durante a ação fiscal ainda. A multa aplicada não deve subsistir, uma vez que não houve dolo, qualquer atitude com o intuito de omitir ou fraudar os dados relativos a fatos geradores, mas sim, o que ocorreu foi uma dificuldade operacional da empresa. A divergência entre o valor nominal da multa e o valor lançado, o que enseja nulidade. Somente a lei pode impor multa pelo descumprimento das obrigações acessórias, vedado o regulamento instituir obrigações e combinar penalidades.
A multa cobrada é absurda, é confiscatória, flagrante inconstitucionalidade. Por fim, é ilegal e inconstitucional a Selic. O recurso foi inicialmente considerado deserto, mas depois foi garantido o seu seguimento por uma liminar em mandado de segurança. Então, o valor nominal da multa, que foi expressa no relatório, resultante de lapso material de escrita, foi devidamente corrigido mediante a remissão do despacho saneador, com devolução integral do prazo para a impugnação da auto-infração. Logo, não há que se falar em nulidade do auto fiscal. Aqui, a rigor seria uma preliminar, mas é algo tão simples que eu tratei no mérito mesmo. Faço já essa ressalva. Ao contrário do que afirma o apelo recursal, a obrigação acessória da GFIP e respectiva penalidade está prevista em lei. Então, eu cito os artigos, na época, evidentemente, né, dos fatos geradores, a previsão em lei e o regulamento, ele apenas limita-se a reproduzir e detalhar os parâmetros delineados na lei. A responsabilidade por infração, ela independe da intenção do agente, extensão dos seus efeitos. O dolo, fraude ou má-fé, nesse caso, não produz efeitos para aumentar o valor da multa, nesse caso aqui específico. Na época da fiscalização, constitui a circunstância atenuante da penalidade corrigir a falta até decisão da autoridade julgadora competente. Desse modo, antecipando-se, a própria fiscalização, já no auto mesmo, devido à correção, ela reduziu a multa, atenuou no percentual pela metade, né, os 50%. Até 12 de janeiro de 2009, além da atenuação, era possível a relevação da multa, atendido os requisitos do parágrafo 1º do artigo 291 do Regulamento da Previdência. Por sua vez, a reincidência em infrações tributárias constitui hipótese de circunstância agravante. E como bem asseverou a decisão recorrida, a relevação da multa, no presente caso, é inviável, tendo em vista o trânsito julgado do auto de infração 35.060.5223, dígito 8, o que caracteriza a prática de nova infração pela empresa dentro de 5 anos da data da decisão condenatória, referente à infração anterior. Aí eu transcrevi o trecho da decisão de piso. O exame, isso não justifica que não poderia ser relevada a multa, embora atenuada foi e de acordo com a legislação. Exame de efeito confiscatório da multa não é possível, súmula CAF número 2. Contra a Selic, temos a súmula CAF 4 e a 108. E, por último, tem a questão da legislação superveniente, que ela é superveniente ao próprio protocolo do recurso voluntário, então não poderia o recorrente alegar, a não ser que fosse uma petição posterior, complementar. E, nesse modo, então, eu estou dando provimento para determinar o cálculo da multa em conformidade com a portaria conjunta. Se essa multa estiver associada ao lançamento de obrigação principal, faça o comparativo. Se for aplicada isoladamente, é com 32A. Como eu não sei o que aconteceu, presidente, eu deixei só nas hipóteses. Certo. Faço a remissão à portaria conjunta. Tá tudo. Kleber, Raide. O relator. Acompanhe. Acompanho. Acompanha. Por unanimidade, provimento parcial para recálculo da multa conforme portaria. 261. Sim, 261. O item 261 é muito simples. Tem como recorrente José Carlos Ori, com H, ou Ori.
é aquele caso de aplicação de multa pessoal em nome do dirigente público, do dirigente de órgão público, no caso o prefeito. Ok. Tá? Então, esse processo eu trouxe ele independente do lançamento principal. Ele é GFIP, né? A falta da GFIP com todos os fatos geradores, mas independente do principal, vai ser trazido na próxima sessão, próxima reunião. Essa auto-infração não mais subsiste devido à revogação do artigo 41 da Lei 8.212, que deixou de prever a multa para o pessoal, ao dirigente do órgão público. Certinho. Ou seja, equivale à aplicação, né, a deixar de definir como infração para o dirigente, né? É um enquadramento no 106, inciso 2, legislação mais superveniente mais favorável. Desse modo, e posteriormente, inclusive, foram anistiados pela Lei 12.024. Então, por todos esses motivos, eu dou provimento para tornar subsistente a auto-infração. Raide. Acompanho. Pinheiro. Acompanho. 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 Por unanimidade, dá provimento. 262. Por fim, da minha parte, o item 262, que é da empresa Comércio Ontológico, a Cavo do Brasil, indústria e comércio. Esse aqui, eventualmente, pode ter uma discussão maior, apesar da questão ser bem pontual. Nós temos aqui, então, o auto-infração CFL 59, que é aquele que se relaciona ao contribuinte, a sujeito passivo, a empresa, sujeito passivo, deixar de descontar a remuneração dos segurados a seu serviço. Nesse caso específico, envolve contribuinte individual, envolve apenas contribuinte individual. Então, deixou a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, a contribuição do contribuinte individual. Período de janeiro de 2003 a 12 de 2007, segundo o laudo. O sujeito passivo no recurso voluntário, o que ele diz? Ele diz que a Lei 10.666, inclusive nós mencionamos hoje mesmo, resultado da conversão em medida provisória, não definiu penalidade. Ela não definiu penalidade pecuniária para a hipótese da empresa deixar de arrecadar a contribuição devida pelo segurado. Ele diz, então, que ela definiu a obrigação, mas não a penalidade. De um lado, a conduta não caracteriza a infração da Lei 8.212. De outra parte, a Lei 10.663 não estipula penalidade. A aplicação da multa da Lei 8.212 cabe exclusivamente quando verificar a infração a dispositivos daquela lei, e não para fazer incidir sanção pecuniária a preceitos da Lei 10.666. Por fim, o auto-infração navrado contra o recorrente não se reveste dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade. Bem, sobre esse último tema, o ponto eu já adianto que é verdade, por isso que está aqui no contencioso ainda, né? Não está definitivamente julgado, né? Esse atributo de certeza, liquidez e exigibilidade se exige para a inscrição em dívida ativa. Agora, quanto ao tema que ele traz, como eu disse, pode ser pode suscitar discussões, porque nós temos aqui, então, como o valor da inflação é única, eu nem me ative aqui o fato de falar que o período é de janeiro de 2003
a 12 de 2007, já que a obrigação de desconto surgiu apenas a partir de 4 de abril, né, presidente? Mas a inflação é única, independe, então não... se eu falei, não sei se eu falei também agora, mas é só para já esclarecendo, né? Me recordando aqui. Então, nós temos a previsão da obrigação da empresa no artigo 4º da Lei 10.666, que ela é conversão da medida provisória 83, que eu salientei, não o número, mas salientei hoje de manhã, né, que era a conversão de uma medida provisória. Como norma jurídica infringida, o agente fiscal destacou o artigo 4º dessa lei e a linha A do inciso 1 do artigo 30, da Lei 8.212. Entretanto, essa última norma, esse último dispositivo, ele trata só de contribuição de segurados empregados e trabalhadores avulsos. Ele não tem relação direta. De qualquer modo, conforme bem destacou a decisão de primeira instância, a menção ao artigo 30 não acarretou prejuízo ao sujeito passivo. Com efeito, a impugnação e recurso voluntário demonstram que a autuada compreendeu perfeitamente a acusação, exercendo na sua plenitude o direito de defesa, inclusive discorrendo sobre as diferenças desses dispositivos que eu citei no parágrafo anterior. Então, nenhum prejuízo essa citação conjunta. A Lei 10.666 alterou a forma de recolhimento da contribuição previdenciária do contribuinte individual que presta serviço à empresa. Porém, ela não inovou na técnica de arrecadação, já que adotou a mesma sistemática existente para o segurado empregado e trabalhador avulso. Aí sim, com base no artigo 30, inciso 1, a linha A da Lei 8.220, do artigo 30 da Lei 8.220. Na Lei 10.666, existe o artigo 13, que diz o seguinte: aplique-se ao disposto nesta lei no que couber as disposições legais pertinentes ao regime geral da Previdência. É possível cogitar de pouca didática na redação desse artigo, com falha na técnica legislativa da elaboração das leis. Por outro lado, não é razoável admitir que o legislador deixou de estipular multa para o descumprimento da obrigação de fazer, o que implicaria um tratamento diferenciado, sem qualquer motivo, entre as obrigações de descontar as contribuições devidas pelo segurado a serviço da empresa. Ou seja, há obrigação para descontar do contribuinte individual e há obrigação para descontar dos segurados empregados. Porém, não haveria multa no caso dos segurados contribuintes individuais. Por isso, eu entendo que essa remissão à Lei Geral da Previdência Social, que nada mais é na parte de custeio a 8.212, ela deve ser entendida num conceito compatível com toda a inserção dessa obrigação na legislação. Para efeito de obrigação de arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual ao seu serviço, está no artigo 4º, a remissão do artigo 13, a aplicação da legislação pertinente do regime geral de previdência, alcança todos os dispositivos da Lei 8.212, que são capazes de produzir harmonia e trazer coerência ao sistema de arrecadação. A fim de melhor avaliar o raciocínio, alguns exemplos. O desconto da contribuição sempre se presume feito, ficando a empresa responsável pela importância que deixou de arrecadar. Artigo 33, parágrafo 5º. Na hipótese de deixar de arrecadar a contribuição previdenciária, como não há penalidade expressa na lei, estará sujeita a multa variável, conforme disposto no regulamento, segundo o que autoriza o artigo 92 da Lei 8.212. Nesse cenário de interpretação, me parece, o decreto 4.862, ele promoveu a alteração no regime geral do RPS, regulamento, exatamente para disciplinar a penalidade vinculada ao descumprimento do artigo 4. Então, ele alterou o artigo 283, inciso 1, a linha G, que passou a prever uma penalidade, deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelo segurado seu serviço. Ou seja, agora, não só mais empregados e trabalhadores avulsos, como
era na redação anterior a essa alteração do decreto de outubro de 2003. Afirma o recorrente que é ilegal o disposto no artigo 283, porque não teria embasamento na lei. Eu defendo naquele raciocínio anterior que teria, o que admito, pode ter pensamentos ao contrário, porém, mesmo que não tivesse, eu, como já exposto em outras oportunidades, entendo que o regulamento, se ele foi além do que o permitido, muita discussão acerca de ilegalidade, ou até mesmo inconstitucionalidade, num caso excepcional, da norma. E isso não seria incumbência aqui do nosso colegiado, do CAF, de uma maneira geral, porque em razão do modelo de controle administrativo de legalidade que se adota no âmbito administrativo, aqui no país, não é cabível afastar os atos emitidos pelo presidente da República, é o caso do regulamento, os quais também recebem a chancela do ministro, e são baixados pelo Poder Executivo com o propósito. Até porque o ministro, inclusive, assina um regimento que nos diz o que estamos vinculados ou não a observar nas decisões. Então, eu faço esse raciocínio também. Então, seriam dois argumentos. Aqui eu falo da questão do valor único, indivisível, para justificar aqueles períodos lá que estão descobertos, e realmente não teria infração, mas os demais já são suficientes. E a questão da liquidez, certeza e exigibilidade, eu já falei no início do voto sobre esse momento que tem que ser aferido na inscrição da dívida ativa. Exatamente o que nós estamos fazendo é dar liquidez, certeza e exigibilidade para o crédito tributário. Então, estou negando o provimento. Aide? Acompanho. Pinheiro? Acompanho. 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 Por unanimidade, negar provimento. E Andréia, 263. 263. Passando logo aqui para o voto. Trata o presente processo da exigência de multa por não ter a empresa apresentado as folhas de pagamento elaboradas distintamente para cada estabelecimento ou obra de construção civil por empresa contratante de serviço. A recorrente aduz que os resumos das folhas apresentadas, nos resumos é possível distinguir a folha de cada contratante, possibilitando verificar que a empresa não se esquivou de suas obrigações previdenciárias. Eu cito a legislação de regência e digo o seguinte: os documentos adunados aos autos não cumprem o disposto na legislação de regência da matéria. E durante todo o trâmite do processo administrativo, o contribuinte não juntou aos autos documentos que comprovassem que a obrigação acessória havia sido cumprida a contento. Dessa forma, entendo que não assiste razão à recorrente, devendo ser mantida a exigência contida no lançamento. Então, eu voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Aqui, ele apresenta, né, os documentos, estão nas folhas 25 a 40, e eu não consegui distinguir folhas separadas, distintas, não. Inclusive, no recurso voluntário dele, que eu estava revendo agora, eu vi no item 7, que ele confessa, ele diz o seguinte: sendo assim, caso os julgadores entenderem por não acolher o presente recurso, requer a devolução do prazo para apresentação das folhas de pagamento, conforme dispõe o parágrafo 5º do artigo 31 da Lei 8.212, atendendo ao princípio da verdade material. Cleberson? Eu acompanho. Com a relatora. Pinheiro? Eu acompanho, mas não teria que ressaltar que não é o caso desse pedido alternativo? Não teria que ser apreciado? O pedido Fala aqui, alternativamente, está no relatório, inclusive. para poder juntar as folhas depois. Que não é o caso.
Não, eu posso acrescentar. Ótimo. Acompanhe. Rodrigo, Foi o que a senhora disse agora há pouco. André, Acompanho. por unanimidade, negar provimento. Vou dar um tempinho de 5 minutos aí para vocês, e aí a gente volta, tá legal? Vamos parar a gravação, Amanda?